Beleza, dá um feedback aí no chat, vocês estão vendo minha tela, vocês estão vendo minha câmera e vocês estão me ouvindo bem. Aí, deixa eu só ver como coloca o chatzinho aqui, tudo ok, tudo ok. Ok, apenas alguns detalhes só para mim ver certinho a questão aqui do Zoom. Vocês estão vendo o meu chat, estão vendo a minha câmera certinho, não tem nada na frente do slide, está dando para ver o slide certinho? Ok, ok. Então, basicamente é isso aí, tá? Qualquer BOzinho que vocês tiverem aí na visualização do slide, no meu som ou na cam, dá um reportezinho no chat para a gente resolver o quanto antes. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, bem-vindo a todos aí. Bastante gente apareceu, estou muito feliz e contente. Bastante nomes conhecidos, estava passando o olho ali no chat, então tem bastante gente que aqui na empresa mesmo, clientes nossos, né, gente de fora também, gente de fóruns também, bastante gente que eu conheço, então obrigado a todos por vir. Bem, esse aqui vai ser o primeiro webinar, tá, que eu vou apresentar aqui no Zabbix. Espero que seja muito bom e espero que eu consiga bater dentro do tempo aí, dentro das 1 hora que foi me concebido. Então vamos lá. Basicamente, esse webinar aqui vai ser para falar um pouquinho do nosso amigo, deixa eu me enquadrar bonitinho aqui, ó, nosso amigo Puller, tá? Então, vamos lá. Antes de cair um pouquinho mais nos detalhes, deixa eu dar uma apresentadinha nessa pessoa que está aparecendo aí na webcam. Então, um pouquinho sobre mim, coisa bem rápida. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Brian Balan. Eu sou consultor de TI aqui da Made for It, tá? Então, tá aqui nossas redes sociais e aqui está o nome da empresa. Eu também sou certificado, certificações que faz sentido aqui apresentar, né? Também sou certificado LPI 1 e 2 e recentemente tirei a certificação ZCS, né? Zabbix Specialist aí. Ok. Alguns lembretezinhos antes de começar, tá? O foco desse webinar vai ser unicamente, exclusivamente sobre os pullers, tá? Eu sei que os hábitos são uma ferramenta gigantesca, tem outras variáveis que também podem afetar na questão de monitoramento e tudo mais, só que o nosso foco vai ser somente nos pullers, tá? Por conta do tempo que a gente tem e tudo mais, ok? Sobre os pullers, a gente vai abordar mais profundamente, tá? Sobre a utilização com SNMP e Zabbix Agent, tá? Que é onde eu tenho mais expertise ali. Tem outras formas de coleta, tá? No Zabbix, só que a princípio o nosso foco vai ser em SNMP e Agent. A lógica, a estrutura, tudo mais, com outros protocolos se repetem, tá? Então, vocês entendendo a lógica do funcionamento com SNMP e com Agent, vai ser a mesma ideia com os demais, tá? Bem, como que vai ser a nossa apresentaçãozinha aqui, né? Como que vai ser o passo a passo, a estrutura da apresentação? Então, primeiro eu vou trazer um probleminha para vocês, né? Quando que o puller se torna um problema, né? Quando que a gente aprende a descobrir o que é puller e tudo mais. Após isso, eu vou fazer uma pequena analogia, tá? Para fixar bem a explicaçãozinha do problema. Após isso, a gente vai partir para uma auditoria, e aí a gente vai aprender a identificar o problema, e aí sim, como resolver o problema, né? Então, essa vai ser a estrutura aqui da nossa apresentaçãozinha, ok? Então, vamos lá. Então, vamos trazer o problema para vocês, vamos ver se alguém se identifica aí, né? Então, vamos supor, né, criar uma pequena suposiçãozinha aqui, que eu sou um sysadmin aqui da empresa da Mate, e eu decidi começar a usar Zabbix, né? Então, fiz uma pequena timelinezinha aqui, então vamos lá. Então, no nosso dia 1, né, nosso primeiro dia aqui na empresinha, chega uma requisição que a gente tem que começar a monitorar os equipamentos aqui da nossa rede interna. A gente tem um monte de equipamento espalhado, acabou de dar um probleminha ali, ninguém soube o motivo, descobriram que estavam sem nada de monitoramento e aí decidiram, veio a requisição que precisamos monitorar os nossos equipamentos, jogaram a solicitação lá para o sysadmin, né? O cara de TI responsável, e aí eu, como um belo sysadmin, eu fui atrás, né, de algumas ferramentas de monitoramento que eu poderia estar utilizando. E aí, depois de muita pesquisa, depois de ver várias ferramentas, eu achei uma ferramentazinha bem interessante,
e com umas variáveis mais interessantes ainda, que é open source, com uma comunidade ativa e free, né? A hora que fala free até cresce o olho da diretoria, que é o Zabbix. Então, depois de algumas pesquisas, eu achei essa ferramenta incrível aqui, que faz esse monitoramento para mim. E aí eu decidi implementar ela e testar. Aí, no meu próximo diazinho, né, após realizar a instalação do Zabbix, eu falei, pô, nesse cenário hipotético, a gente está falando de um cenário de provedor, tá? De uma infra. Então, eu vou focar muito em roteamento router, switch, servidores e tudo mais, tá? E aí, depois de instalar o Zabbix, entender como ele funciona, como é que faz para cadastrar host e tudo mais, eu cadastrei os dois routes principais da minha rede, que é o meu router e meu switch core da rede. Peguei, fui lá no meu Zabbix, adicionei eles, vi que tem uma coisa maravilhosa chamada template, que é uma faca de dois gumes, né? E nesse template estava especificamente para o modelo do meu equipamento, adicionei lá e automaticamente já comecei a pegar um monte de item, já tinha trigger vinculada, já tinha gráfico, estava tudo criado, só precisei cadastrar, os Zabbix fez o resto. Apresentei, né? Então cheguei, falei assim, ó, você estava querendo que eu monitorasse sua rede? Está aqui, ó, dois equipamentozinhos monitorados, tudo bonitinho, já com gráfico, já com um monte de item que eu nem sabia que existia, com um monte de trigger zone aqui já alertando se der qualquer tipo de problema, funcionando perfeitamente. A diretoria olhou isso aí e falou, pô, gostei, adiciona o resto. Pega aí, vai adicionando os restos do equipamento da rede interna, não tem sorteador de switch, tem computador, tem ar-condicionado, tem impressora, monitora, tudo que ela for monitorar, joga aí, joga nesses hábitos, vamos ver como é que fica. E aí é isso, né? Então, depois de adicionar a nossa rede interna, monitoramento bonitinho, não só do router e do switch, né? Outros equipamentos da rede interna também estavam sendo monitorados, como estava fluindo muito bem, a diretoria pegou e falou, pô, vamos começar também a adicionar, né, os equipamentos das nossas outras filiais, né, tem lá na cidade, estado, tudo mais, e a gente também tem alguns hosts na cloud, né, então pega esses hosts da cloud e adicione nos Zabbix também, joga tudo, vamos centralizar todas as informações possíveis nesses Zabbix aí. E aí, no dia 6, a famosa trigger surge, que é meio que aqui que a gente tem o primeiro contato com o Puller, né? Até então, não faço ideia do que é Puller. E aí, depois que você começa a adicionar um monte de equipamento, de várias localidades distintas e tudo mais, aparece a trigger chamado Puller Process is Right. Então, está muito alto a utilização do Puller Process. Então, aí a gente descobre também o que é uma triggerzinha, né? Obviamente apareceu outros no meio do caminho, mas essa trigger aparece na nossa tela e a gente fala, o que é isso aqui? Quem que é esse cara aqui? Como que ele está me afetando? E aí a gente pega e volta, né? Que a gente lembrava que tinha uma comunidade muito ativa lá atrás. E aí a gente começa a ir atrás dessa comunidade dos fóruns, dos blogs, dos grupos do Telegram, dos grupos do Facebook, a gente vai atrás, começa a perguntar para todo mundo, começa a ir atrás da wiki dos Zabbix, começa a ir atrás de blog, o que é Puller, o que é Puller, o que é Puller, como é que eu resolvo isso? E aí, a gente, depois de alguma pequena descobertazinha ali, né, uma pesquisinhazinha assim, a gente pega e descobre a resolução, que é basicamente aumentar os pullers. Então, a gente descobre que quando o Zabbix ele é criado inicialmente, a gente tem 5 pullers, né? E aí, a gente pergunta, pô, iniciei com 5 pullers, os 5 pullers começou a ter uma utilização muito alta, então é só instanciar mais. Se eu tenho 5 tão chumbado, vamos jogar 10, vamos jogar 20, vamos jogar 30, vamos jogar 100, ou vamos pegar e realizar essa marotagem aqui de adicionar 1000 de uma vez. Né? 1000 o máximo que dá para adicionar? Já deixa o máximo, vai ter dor de cabeça mais. E aí, depois de instanciar, né, as suas quantidades aí de puller, a gente tem como resolvido a trigger. E aí você fala, opa, menos um problema para ter dor de cabeça. Então, este é um dos problemas nesse meu cenário hipotético, tá bom? Então, vamos seguir agora para a analogia. Então, vamos criar uma analogia para fixar essa ideia que eu acabei de passar, tá bom? Então, novamente, vamos para um cenário hipotético. O que é esse cenário hipotético aqui? Vamos supor que a gente, né, eu abri uma empresa onde o meu objetivo é monitorar as informações dos moradores da região, né? E, a princípio,
essa minha empresinha tinha 5 funcionários, que eram os The Pullers, que estão representados por esses belos avatares aqui. Então, esses 5 carinhas eram os caras responsáveis por ir até os moradores da região e pegar uma determinada informação. O trabalho era bem simples, né? A gente pegava as requisições que ficavam na empresa, então lá na empresa tinha um painelzinho onde tinha requisição. Essa requisição, ela tinha exatamente qual informação que eu devia coletar e de qual morador eu tinha que coletar. E aí, meu papel, após pegar essa requisição, era ir até cada um dos moradores, tá? Aqui tem uma pequena imagem de um geomap, né, da inicialização dessa empresa. Então, na inicialização dessa empresa, o que a gente tinha? A gente tinha o Zabbix Server, que era a nossa empresa, né, local onde residiam os pullers, e aí tinha 2 carinhas aqui, que é o SwitchCore e o RT-MK Made for It. E se a gente dá uma olhadinha aqui no GeoIP, dá para ver que está tudo na mesma localidade ali, na mesma esquina, na mesma quadra, no mesmo bairro, do lado. E aí, esse era o exemplo de uma requisição que os pullers, né, que um dos 5 pullers pegava de vez em quando. Então, como é que funcionava essa requisição? Essa requisição tinha qualquer morador, então, no caso aqui, falei que o SwitchCore lá que a gente pegou lá atrás é o Robson, e qual a informação que eu tenho que pegar desse morador? Então, vamos supor que eu tenho que pegar a quantidade de pessoas que moram no local, que no caso aqui, traduzindo para uns AppKeys, né, vai ser o total de interfaces. E aí, nessa mesma requisição, eu tenho que ir de novo lá no Robson, que é o nosso SwitchCore, e pegar a utilização de luz, por exemplo, que pode ser meu uptime. E aí, eu tenho que ir lá, nessa mesma requisição também, está falando que eu tenho que ir lá no Jorge, que é o nosso router MK Made for It, e pegar a quantidade de pessoas que moram no local, que é o total de interface. Então, isso representava uma requisição que um dos 5 pullers pegava. E existiam algumas regras. E quais são essas regras? Primeiro, as requisições devem ser finalizadas em até 5 segundos. Então, a partir do momento que o puller recebe essa requisição, ele tem até 5 segundos para finalizar ela, para em todos os moradores pegar as informações e ir retornando à empresa Zabbix com ela, tá? Outra coisa, o que vai ser coletado em cada uma das requisições é aleatório. Então, uma requisição pode ter 3 informações a ser coletadas, pode ter uma, pode ter todas de uma vez, então é aleatório o que vai ser coletado em cada uma das requisições, tá? Outra regra, a requisição, ela só é finalizada quando todos os dados são coletados. Então, enquanto eu não coletar todos os dados, essa requisição não é finalizada, tá? E o puller só pode realizar uma requisição por vez. Então, enquanto o puller está com essa requisição 1, enquanto ele não finalizar ela, ele não está apto a pegar uma nova requisição, tá? Só mais um detalhezinho, tá? Com base na primeira regra, então a requisição ela só vai ser finalizada quando todos os dados são coletados ou quando excede o tempo de 5 segundos, tá? Então, vocês têm essas 2 condições. Receber as requisições, se eu não terminar elas em 5 segundos, finalizo, vou para a próxima, tá? Ou se eu vou lá e pego todas as minhas e consigo coletar todas as requisições nesse tempo de 5 segundos, também finalizo a requisição tranquilamente. Então, era basicamente isso aí. Vamos supor que o puller 1 pegava essa requisição, ia lá no morador Robson, falava assim, ei, Robson, tá aí? E aí, o Robson aparecia e ele perguntava, cara, eu preciso da quantidade de pessoas que moram aí, tu pode me informar? O Robson informava para ele retorna para a empresa Zabbix, tá? Deixa aquela informação lá, vê qual que é o próximo morador, olha, fala, putz, tem que ir no Robson de novo, vai lá no Robson, pega novamente a informação, no caso aqui, utilização de luz, volta para a empresa Zabbix, deixa essa informação, olha, agora tem que ir lá no Jorge, vai lá no Jorge, pega a informação, volta para o Zabbix, junta todas essas informações e passa para frente. E aí sim, ele está apto a pegar uma nova requisição, tá? Beleza, então a empresa foi crescendo, né? E mais moradores locais começaram a entrar na nossa lista, né? Nossa lista de requisições. Até, né? E opa, só voltar aqui um pouquinho. Então, nesse meio tempo aqui, enquanto era morador local, né, tava tudo bem. Os pullers, eles tinham uma peculiaridade que eles eram muito rápidos. Falava aqui que você tinha até 5 segundos para fazer requisição. O cara fazia essas requisiçõezinhas aqui locais, cara, eles faziam em menos de 1 segundo. Eles são muito rápidos. Eles são
muito rápidos, tá bom? Então, isso em requisições locais, tá? Enquanto era local aqui, na vizinhança, tranquilão. O cara conseguia ir lá, pegar a requisição e voltava tranquilamente. Então, a empresa foi crescendo, beleza? Mais e mais moradores locais começaram a entrar na nossa lista, até que começamos a aceitar clientes de outras regiões e estados. Então, a gente estava aqui em Apucarana, né, aqui no Paraná, norte do Paraná, estava bonitinho, era eu mesmo aqui, era o Switchcore, que era o Robson, era o RTMK Made for It, só que nossa empresa começou a criar destaque, a gente começou a aceitar outros clientes, e aí a gente foi lá para Curitiba agora. E lá em Curitiba a gente começou a pegar também clientes lá de Curitiba. E a gente cresceu tanto que a gente pegou até em outros países. Então a gente estava aqui no Brasilzão, Paraná, com o nosso cara, em Apucarana, em Curitiba, e aí a gente começou a aceitar também lá nos Estados Unidos, né? Então a gente começou a pegar uns hostzinhos por lá também. E aí o que aconteceu? Tá tudo bem. O trabalho não muda. O trabalho não muda. Tá mais longe? Tá mais longe. Só que tranquilo. Só que o problema era que as requisições começaram a ficar dessa forma aqui. Então, requisição X, como é que é? Então, você, né, o puller 1, o puller 2, aleatoriamente, um dos pullers, pegou essa requisição. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no Robson, que é o switchcore, que a gente já viu que o Robson, ele é representado pelo nosso switchcore, e o nosso switchcore, ele está ali na vizinhança. Então, ele tinha que ir lá no Robson, pegar a quantidade de pessoas que moram no local. Aqui, tranquilo, é do lado da empresa Zabbix, é rapidão de ir. Vou lá e pego essa informação aqui em meio segundo, vai? 0,5 segundos. Beleza. Agora você tem que ir lá no Jorge. Beleza, Jorge é do lado aqui também. Consigo ir lá no Jorge em menos de, vamos colocar também 0,5 segundos. Então, consigo ir lá, coleto minha informação e aí começa a complicar. Então, essas duas aquisições aqui, ó, eu consegui em 1 segundo. Chegando no Clayton, Clayton a gente viu, ó, que ele está sendo representado pelo Rush 1, e o Clayton está lá em Curitiba. Não é mais local. Não é mais local. Agora, o nosso puller, ele vai ter que enfrentar outras coisinhas. Que no caso aqui, ó, está sendo uma longa estrada. É relativamente perto, por assim dizer, tá? É 500 km de distância, tá? Mas não é mais local. Então, agora, o que começa a acontecer? O puller ainda fica preso nessa requisição, tá? Então, a entrega do Robson e do Jorge ainda tá com ele. Ele não entregou ainda pro Zabbix, está segurando com ele. Então, ele tem que ir lá no Clayton, ele consegue ir lá no Clayton, só que ele começa a enfrentar desafios no caminho. E quais são os desafios no caminho? Comentando um pouquinho da área de redes, né? Que não está mais local, não está mais a 1 ou 2 saltos de distância a minha comunicação com o equipamento, está a vários saltos de distância. Agora eu estou dependendo de uplinks, estou dependendo de provedores de internet, estou dependendo de links de internet, estou dependendo de não ter nenhuma interface topando, de o link tá lisinho, de não estar acontecendo nenhum ataque no meio do caminho, né, que nem está acontecendo atualmente, que vai de algum jeito aumentar a minha latência de comunicação até o host 1. Mas tranquilo, o puller é guerreiro, o puller foi lá, aqui demorou meio segundo, aqui demorou meio segundo, só que lá no Clayton, pegar a informação, demorei 2 segundos. Então, o que a gente já tem aqui? 3 segundos. E aí, depois de enfrentar esse desafio, né, ele tem que ir lá no João. E o João é minha AWS host. E que nem a gente viu, a AWS host está em outro país. Tranquilo, mesma novela de novo. Vou enfrentar meus uplinks, né, as sessões BGPs que eu tenho até chegar lá, os roteadores que eu tenho até chegar lá, a latência que eu tenho até chegar lá, né, torcer para não ter nenhum link topado no meio do caminho que vai aumentar minha latência, não ter perder de pacote no meio do caminho, mas tranquilo, consegui. Então, aqui deu 1 segundo, aqui vamos falar que deu 2 segundos, e por coisa do destino eu consegui pegar isso aqui em 2 segundos também. Então, ao total deu 6 segundos essa requisição. Então, essa requisição X aqui deu 6 segundos. Só que a gente viu que a gente tinha uma regra, e essa regra falava que ele tem que finalizar até 5 segundos. Então, o que aconteceu? Ele excedeu o tempo de 5 segundos, e quando ele voltou no Zabbix, ele só conseguiu comitar essas 3 informações iniciais aqui.
Essa informação do João, ele não conseguiu entregar nessa requisição que veio, então ficou faltando. O que aconteceu? Quando começamos a adicionar hosts de outras regiões, os nossos 5 poolers que antes conseguiam fazer toda a coleta ali da região rapidamente, eles começaram a sofrer problemas, né? Porque tinha hosts que estavam muito distantes, e esses hosts demoravam para mim chegar até eles, porque tem outras variáveis no caminho. E aí, o que aconteceu? Os poolers ficaram sobrecarregados e problemas de atraso começaram a aparecer. E o que a diretoria fez? O que a diretoria da empresa fez? Falou, pô, se vocês estão sobrecarregados, vamos contratar mais gente. Vocês eram assim, agora vocês é 10, agora vocês são 100, agora vocês são 1000. Então, beleza. O problema de sobrecarga foi resolvido. Então, o que acontecia? Contratei mais pooler do que a requisição que eu tinha, resolvi um problema de sobrecarga. Só que outros probleminhas começaram a aparecer. E quais são esses problemas que começaram a aparecer? Dados com intervalos baixos, né? Então, aquelas informações que eu tenho que coletar a cada 1 segundo, por exemplo, vamos supor que meu cenário tem um dado que eu tenho que coletar a 1 segundo, não estava sendo atualizado corretamente. Eu não estava conseguindo ter a métrica a cada 1 segundo bonitinho. E dados estavam sendo perdidos. Tá? E aí, a diretoria pegou e falou, poxa, mas eu contratei mais gente, eles não estão mais sobrecarregados, né? Aquela trigger que aparecia de auto-utilização foi embora, só que ainda estou com problema, não estou entendendo. E aí que começou a nossa auditoria. E o que a gente tem na nossa auditoria? Algumas perguntinhas. Então, nessa auditoria, o que eu queria entender? Eu queria entender como que um pooler funciona. A gente já viu como um pooler funciona. Qual que é o papel do pooler? O pooler vai pegar uma requisição, ele tem que finalizar essa requisição, né? Ela tem que ir em todos os moradores, pegar todas as informações e voltar nos ABICs. E ele tem que fazer isso num tempo de 5 segundos, né? E as requisições que vai aparecer para ele são aleatórias, a requisição só vai ser finalizada quando ele entregar todos os valores e um pooler só pode pegar uma requisição por vez. Então, conhecimento de como o pooler funciona, a gente já tem. Beleza. E aí tem uma perguntinha aqui, né? E quantos itens, né? Quantas requisições um pooler consegue coletar? Então, vou deixar um pouquinho mais para o final para responder, né? Mas surgiu essa dúvida também. Pô, antes 5 conseguia um monte de requisição local aqui. Foi só começar a jogar cara externa que começou a embananar. Conseguia fazer 100 requisições antes, agora está conseguindo fazer 2. Não entendi muito bem. Beleza. E o que faz um pooler demorar para coletar as informações? Então, a gente já vê um exemplo, né? O que faz o pooler demorar para, quando ele receber a requisição, ele finalizar a requisição? Então, uma das coisas que a gente viu que pode impactar, né, na demora de um pooler para coletar informação é a distância, né? Qual distância que está entre meus servidores AVEX, né, a minha empresa, e o host que eu quero monitorar? Qual que é a distância que tem entre eles, tá? Então, a distância é um dos fatores que pode impactar, né, na demora para o meu pooler coletar uma informação. Outras coisas que também pode demorar. Pô, vamos supor que o Robson não tá muito bem. O Robson está demorando para responder, porque ele está com um processamento muito alto, porque ele está lidando com outras questões. Então, pode ser questão do host também, né? O host pode estar sobrecarregado e, por conta disso, ele pode demorar também para responder. Então, por mais que você tenha um cara local, dependendo de como que está ali a configuração dele, ele pode demorar para te responder também. Então, é mais uma variável de demora que pode impactar. Distância e o host está sobrecarregado. Tem outras formas também, mas essas aqui são as principais, tá bom? E outra coisa, por que o pooler abre uma conexão por item? Então, o que é isso aqui? É o exemplo aqui dessa primeira requisição. Poxa, por que quando o pooler recebeu essa requisição do Robson, ele foi 2 vezes no Robson? Por que ele não foi uma vez só no Robson e pegou as 2 informações? Por que ele teve que ir lá no Robson, pegar a informação, voltar, e lá no Robson pegar a informação, voltar? Por que ele não fez tudo isso de uma vez? E como que eu consigo identificar quais itens, né, quais informações que está atrasando o meu pooler? Porque antes, quando eu estava local, estava entregando tudo bem, comecei a adicionar alguns hosts externos, ou algum host local também pode ficar sobrecarregado e começou a atrasar.
Como é que eu identifico quem que está sendo o meu problema ali? Quem que está atrasando aquele meu rush que eu quero coletar a cada um segundo? Como é que eu faço para ter essa coleta? Como é que eu faço para identificar quem que está atrasando o meu fluxo ali? E, por último, como que eu melhoro a coleta dos meus pullers? Como é que eu consigo deixar meus pullers performáticos igual como estava no início? Igual quando era esse cenário aqui, que era tudo local, eu conseguia coletar tudo com uma rapidez interessante, conseguia ter meus monitoramentos a cada um segundo. Como que eu consigo voltar a este cenário de performance, tendo um cenário parecido com esse? Que meus hábitos estão numa cidade e eu tenho equipamentos em outros estados, outras cidades, outros países. Como é que eu consigo voltar àquela performance que eu tinha antes, tá? Então, foi essas as perguntas, né, que a auditoria fez. Agora, vamos responder cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço para identificar? Né? Então, vamos partir do pressuposto de como que eu faço para identificar o cara que está atrasando o meu cenário. Então, para identificar, existem duas formas, tá? Existem duas formas. Uma via CLI, então você tendo acesso lá aos seus Zabbix Server, né? Então, tem esse comandinhozinho aqui, tá? Então, esse comandinho, a gente vê os processos do Linux que estão em execução e a gente coloca um filtro, né, para pegar somente informações de pullers, tá bom? E aí, a gente junta isso, né? A gente pega a saída desse comando e fica atualizando a cada 0,1 segundo nesse comandinho watch, tá? Então, com esse comando, a gente consegue ter uma noção de quantos pullers a gente tem. Então, ó, os 5 pullers estão aqui, tá? Detalhes, tá? 5 pullers, 5 segundos, isso é porque é configuração padrão dos Zabbix, tá? A partir do momento que eu instalo os Zabbix, ele vem com esse tempo de 5 segundos e ele vem com 5 pullers, tá? Não vou fazer tunning no cenário aqui, tá? Tentar deixar o mais próximo possível de uma instalação nativa dos Zabbix, tá? Obviamente, vocês vão alterar isso aqui depois com base no cenário de vocês, mas no meu labzinho aqui eu vou tentar mexer na configuração padrão que vem, tá? Então, um dos comandos que você pode fazer via CLI é este cara aqui, e com este amigo aqui, a gente vai novamente ver quantos pullers a gente tem e ver como é que está a situação deles, né? E qual a informação que a gente tem. Aqui, a gente vai ter o quê? Quantos valores estes pullers estão coletando. Então, no caso aqui, ó, puller 3. Puller 3, ele coletou um valor e em quantos segundos ele coletou essa informação. Então, aqui, ó, menos de milésimo, tá? Opa, menos de meio segundo. E aí, como está a situação dele agora? Esse puller, ele está fazendo alguma coleta ou ele está tranquilão próximo para pegar uma próxima? O tranquilão próximo para pegar uma próxima é esse idle, tá? Então, ele fica em idle aqui e quando ele está trabalhando, né, quando ele está tratando alguma requisição, a gente vê a informação de get in value. Essa print que eu não consegui demonstrar isso, tá? Então, esta é uma forma de como identificar como está a performance do meu puller, quais informações que eles estão coletando, né? Então, essa é via CLI e pelo Zabbix, né, pela própria ferramenta gráfica do Zabbix, a gente tem aqui no menu administração, fila. Então, lá no meu menuzinho de administração fila, Queue Overview, eu consigo visualizar, né, se tem algum item em Queue. O que é um item em Queue? Um item em Queue é qualquer item que demorou mais do que 5 segundos para ter um retorno de requisição. Então, a partir do momento que eu sei que um puller pegou uma requisição e nessa requisição tem uma informação específica, se essa informação não retornar em até 5 segundos, ela começa a entrar em queue, tá bom? Então, vamos sair um pouquinho do slide e vamos ir para o lab, né? Vamos demonstrar um pouquinho disso aqui que eu comentei com vocês no nosso labzinho para a gente ter uma noçãozinha de como é que funciona a situação, tá? Deixa eu me encontrar aqui. Uhum. Ok. Vocês estão vendo a tela dos Zabbix aí? Beleza, 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 beleza. Deixa eu só fechar o chatzinho aqui. Então, vamos voltar para aquela analogia que a gente fez lá no começo. Então, vamos supor que eu acabei de iniciar meus Zabbix.
tá? Então, meu Zabbix zeradão aqui, vamos fazer um filtrozinho aqui, pegar só meus itens ativos, tá? Então, acabei de iniciar meus Zabbix, acabei de fazer a instalação do meu Zabbix, a partir do momento que eu faço a instalação do meu Zabbix, acontece uma coisa que o único host presente aqui vai ser o host do meu Zabbix Server, tá? Então, nativamente na instalação, você já faz o monitoramento do seu próprio Zabbix Server, isso aqui é muito interessante, né? Para a gente ter informações de como está a utilização dos nossos poolers, questões de QE e tudo mais, tá? E aí, como é que vai ser a situação? Digamos, vamos seguir aquela mesma história, tá? Acabou de chegar a requisição para mim e acabou de vir a requisição para mim adicionar o meu RTMK Made for It e meu Switch Core. Só deixa eu fazer uma pequena alteração, tá? Uma pequena alteraçãozinha. Beleza. Então, chegou a requisição para mim, adicionei lá meu MK Made for It, adicionei meu Switch Core, e aí, estamos monitorando, né? Adicionei lá os templates bonitinhos, específicos para eles, né? Ou em genérico, dependendo do equipamento que você está utilizando, né? Estou fazendo monitoramento do tipo SNMP aqui, e adicionei meus dois equipamentos e está funcionando perfeitamente. Vamos validar as informações de como é que tá? Então, que nem eu comentei, aqui na interface web, a gente pode vir em administração, fila, Queue Overview. Aqui no Overview, a gente vai ter uma noção de como está a utilização da nossa fila. Tem algum item que está atrasado? Então, ó, na tela aqui, ó, tudo zeradinho. Então, informações de 5 segundos atrasada, 10, 30, 1 minuto, 5 minutos, e a minha câmera está na frente, mais de 10 minutos. Então, ó, tudo zerado, tudo zerado, tudo zerado. Então, se eu vim aqui, ó, monitoramento dos dados recentes, e vim aqui em Pooler Zabbix, olha que da hora, utilização do nosso pooler, ó, 3% de utilização. Então, dos 5 poolers, 3% está sendo utilizado, né? 3% do tempo deles estão sendo utilizados. E QE dos Zabbix, para ver se tem alguma coisa atrasada, zerado, tá? Então, vamos ver essa mesma informação agora aqui no meu shell. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vou usar aquele mesmo comando que eu comentei com vocês, tá? Então, at-n 0.1, fazendo um filtro em todos os meus processos, dando um grep somente nos processos que tem esta expressãozinha de pooler aqui, tá? Então, tá. Tá, coloquei muito zoom, vamos dar uma diminuidinha. E aí, ó, aqui, o que a gente consegue ver? Que aqui está nosso 5 pooler padrão. Então, aqui está a quantidade de valores que eles estão coletando. Então, ó, 5 valores, 9 valores, 8, 7. O tempo que eles estão demorando. Então, ó, que beleza. Então, menos de meio segundo, eles já estão conseguindo coletar e já estão conseguindo ficar livre de novo. Então, ó lá, o idle é quando ele sai de boa, getting values quando dá essa piscadinha rapidinho, né? É quando ele está coletando o valor e assim por diante. Então, ó que interessante. Bonitinho, bonitinho. Por mais que todos os poolers aqui estão trabalhando, eles também estão ficando em idle. Então, eles não estão travados. Então, a quantidade de requisições que estão vindo, que está vindo, né, ela está sendo respondida em tempo hábil, tá bom? Então, tanto que, ó, a gente não tem fila no nosso cenário, né? Ok. Vamos voltar lá nas configurações. E aí, o que a gente comentou, né? Que a gente começou a adicionar mais equipamentos locais. Então, tem esse... Vamos ver que equipamento local que eu posso adicionar. Eu deixei cadastrado só esses dois, eu vou fazer uma simulação de equipamento local, que vai ser esse cara aqui, ó. Onde que eu deixei ele? Puxa, um Zabbix File. Então, eu vou só fazer uma simulação, tá? Para dar uma carga no cenário, que é o quê? Eu tenho eu mesmo também, tá? O próprio servidor local, com 10 mil itens. Só para a gente ver como é que fica a pancada aqui, como é que fica a utilização do pooler com ele processando 10 mil itens, tá? E esses 10 mil itens, eles estão aqui, ó, no intervalo de 5 segundos. Tá? Então, é uma pancada bem grande aí. Só para a gente ter algumas informações, um pouquinho de informações um pouco mais avançadas, é o quê? Atualmente, né, com o meu Zabbix Server, meus dois hosts cadastrados, eu estou com uma requisição por segundo, né, de novos valores por segundo de 43, tá? Então, vamos dar uma pancada ali nele para ver como é que ele fica. Então, eu vou ativar esse monitoramento. E este monitoramento, né? Eu vou fazer um monitoramento local, é um monitoramento bem simples ali, tá? Que ele vai coletar esses 10 mil itens para nós. Então, vamos ver se... A gente viu, né, que com 40 e poucos itens por segundo, nossos pooler
estava trabalhando perfeitamente, entregando em menos de um segundo ali a informação, tudo bonitinho. Agora, vamos colocar essa pancada de 10 mil itens para ver como que ele reage. Então, ó, aqui no CLI a gente já pode ver que aumentou, né? Eu estava coletando menos de, sei lá, 10, 30. Então, agora a gente já está coletando algo em torno aqui, ó, de 900, 700 e assim por diante. E as nossas métricas, a princípio, está ok. Olha que interessante. Lembra que eu comentei que ele tem que fazer essa coleta em até 5 segundos? Olha que interessante, não demora nenhum. Né? Não demora nem um segundo aqui para ele coletar essa pancada de valores. Tá? Então, aqui a gente, no nosso cenário hipotético, a gente pode simular como se fosse o cenário local. Tá? Então, ó, no cenário local, funcionando perfeitamente. Deixa eu ver se já atualizou os ABICs. Então, ó, a gente foi para 2.000 novos valores por segundo. Então, quem tem um pouquinho mais de conhecimento de Zabbix sabe que esse valor é grande, já é considerado grande. E, ó, estou segurando essa pancada tranquilamente. E, ó, vocês vão ver meu Zabbix server aqui, ó, quad-core, 4 de RAM, vocês podem ver ali na trigger, estava até swapando. Então, mesmo com uma grande quantidade de requisição no meu pooler, eu estou conseguindo entregar essa informação em um tempo hábil. Por quê? Porque está local, é rápido. Tipo, eu não tenho a carga de rede no meu caminho, então eu não tenho uma carga, tipo, depender de meios externos para fazer essa coleta. Está local, está rápido, está legal. E aí, a gente tinha comentado, né, que a gente começou a adicionar equipamentos externos, que no caso, os nossos equipamentos externos, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar a nossa Curitiba, só que eu já vou adicionar a nossa Curitiba com 10.000 itens. Opa, esse aqui é a AWS, esse aqui é os Estados Unidos. Cadê Curitiba? Curitiba está aqui. Era o host 01, era a nossa Curitiba. Então está aqui, ó, com IP diferente do IP dos ABICs. Então vamos lá. Então vamos vir aqui no host 01. Tirar ele aqui, depois eu explico sobre a questão do proxy, tá? E vamos ativar. Então o que a gente fez? A gente ativou um host externo com a mesma carga do host local. Então, eu quero fazer monitoramento também de 10.000 itens, só que de um host externo. Tá? Vai demorar mais ou menos até um minutinho aí para ele processar essa informação e vamos ver, né? Vamos ver como é que fica. Enquanto o Zabbix vai processando essa informação no cachezinho dele, deixa eu voltar lá no slide e responder uma perguntinha, né? Quantos itens um pooler... Opa! Achei que dava para selecionar. Então, quantos itens um pooler consegue coletar? Então, quantos itens um pooler consegue coletar? A gente viu lá, né, que agora há pouco ele estava coletando 10, 30, aí eu adicionei uma carga maior nele, ele estava processando quase 1.000, né? Então, quantos itens apenas um pooler consegue coletar? Depende. A pergunta aqui tem que ser em quanto tempo que eu tenho que entregar essas informações, de quais hosts eu vou coletar essa informação. Então, um pooler, ele pode coletar, não tem um valor correto ali de quantos itens ele consegue coletar. A questão é em até quanto tempo eu tenho que te entregar essa informação, né? Então, tipo, a gente viu que monitoramento local, a gente estava pegando 1.000 itens em menos de um segundo. A partir do momento que a gente começar a adicionar mais carga, olha o que aconteceu. Adicionei Curitiba aqui, ó. Olha como é que está a minha situação. 2.000 itens em 4,9 segundos. Só de olhar aqui, a gente lembra que uma das regras é o quê? Eu tenho que fazer a entrega de informações em até 5 segundos. Olhando o cenário aqui, o que está acontecendo? Eu acho que esse cara aqui, ó, tinha que estar coletando 2.000 informações. Só que ele só conseguiu coletar 1.800. O restante, drop. O restante, não consegui coletar. Por quê? Porque excedeu a minha regra de até 5 segundos. Então, que interessante. Quando eu estava local, com os 10.000 itens, tranquilinho, belezinha. Adicionei a mesma carga, com o mesmo monitoramento, com o mesmo template, só que de um host externo, começou a sobrecarregar meus poolers. Se a gente começar a vir aqui nos ABICs e dar uma olhada, olha como é que ficou. Ó, a queue aqui, ó. Então, como está a minha queue? Como está o meu enfileiramento dos ABICs, né? Eu estou com 2.800 itens
em Kiwi, né? 2.800 itens eu não consegui coletar na minha média de até 5 segundos. Como está a utilização dos meus pullers? Foi para 100%. Foi para 100%. E o que eu fiz? Pô, local, estava adicionando local aqui, estava utilização de 3%, 0 Kiwi, adicionei um host externo e ele estourou a minha Kiwi. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é novamente naquelas perguntas, né? Opa! Aqui, ó. É nas perguntas da auditoria. Quem que está atrasando o puller? A gente, bem, vamos ver, né? Vamos ver quem que está atrasando o puller. A gente pode vir aqui, ó, em administração, fila, Kiwi. Ó, então eu tenho itens do tipo Agent Zabbix, estou com 7.600 itens com 5 segundos de demora. 5 segundos no cenário de produção muito grande é problemático? Depende. Essa informação é muito sensível para você? Tem gente que diz que até 30 segundos está ok. E, de fato, é uma métrica interessante, né? Porque tem meios externos envolvidos ali. Mas no nosso cenário, a gente quer deixar o mais próximo possível de zero. E a gente pode vir aqui, ó, em Kiwi Detail e dar uma olhadinha. Quem que está me atrasando? Então, ó, tem o próprio Zabbix File atrasado. Eu tenho os itens do host 01 atrasado. Eu tenho, tá vendo? Eu tenho equipamentos locais atrasados também. Porque o que acontece? O puller muito alto, ele está enfileirando. E lembra que a nossa requisição, ela é aleatória? Então, por mais que eu tenha hosts locais, com informações locais, que eu consigo monitorar rapidamente, se as requisições locais ficarem juntas das requisições externas, o que vai acontecer? Vai atrasar igual. O tempo que eu vou entregar a informação do host externo, né, de ir até o host externo coletar minha informação e voltar, é o mesmo que eu vou entregar da minha requisição local, porque eu estou usando um puller para pegar essas mesmas informações. Então, se está atrasando externamente, vai atrasar localmente também. E aí você começa a criar aquele probleminha que estava ditado em algum lugarzinho que eu perdi, que é o quê? Ah, tá. Beleza. A gente tinha contratado uma spooler. Cadê? Opa. Tá. Então, ó, o problema de sobrecarga foi resolvido quando a gente contratou uma spooler. Só que outros problemas começaram a aparecer. Que é o quê? Dados com intervalo baixo não estavam sendo atualizados corretamente e dados estavam sendo perdidos. Então, a gente viu o quê? Que o que afeta um puller é o que ele vai coletar, de qual host ele vai coletar, qual informação ele vai coletar e o que tem nesse meio do caminho, né? Quais são os meios externos que estão prejudicando a coleta do meu puller, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver esse problema? Que entra também na mesma pergunta lá da auditoria. Como melhorar a coleta do meu puller? Como que eu consigo como que eu consigo voltar àquele meu cenário inicial que estava tudo local, que estava tudo bonito? Como que eu faço isso? A resposta para isso é a gente analisar o cenário e utilizar uma ferramentazinha, né? Um carinha muito bonito. Então, deixa eu abrir aqui meu GeoIP. Beleza, a gente abriu um cara muito bonito, a gente instalar um cara muito bonito chamado Zabbix Proxy. O que é o Zabbix Proxy no nosso cenário hipotético? Então, a gente tinha uma empresa aqui em Apucarana que cuidava do SwitchCore e do RT Made for It. A gente não tinha uma empresinha aqui. O que acontece? Pô, eu vou fazer monitoramento de uma outra cidade que está muito distante de mim, né, em Curitiba. O que eu tenho que fazer? Abre uma filial lá. Então, joga um Zabbix Server, né? Joga uma empresa onde vai ter pullers específicos para a cidade de Curitiba, que vai monitorar as informações da cidade de Curitiba. Então, começa a abrir filial, começa a abrir empresa, começa a deixar o trabalho do puller o mais fácil possível, deixe o mais local possível. Pô, vou fazer monitoramento lá longe? Opa. Vou fazer um monitoramento aqui longe? Abre uma filial lá também. Joga uma empresa Zabbix o mais próximo possível desse host, para que os pullers, na hora que for ter que sair, seja sempre
local, seja sempre ali na redondeza, na vizinhança. E aí que entra a configuração do Zabbix Proxy, tá? Eu não vou me aprofundar muito na configuração do Zabbix Proxy, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu subi alguns Zabbix Proxy e como que é a lógica desse Zabbix Proxy? Esqueci de colocar a descrição, tá? Mas basicamente o Zabbix AWS está lá nos Estados Unidos, do lado do host da AWS. E, se eu não estou enganado, o Zabbix Proxy 2 é um Zabbix Proxy que está lá em Curitiba, tá? O mais próximo possível do meu host, tá bom? E aí, como é que fica essa configuração aqui no nosso front-end do Zabbix? Então, o que eu vou falar? Ó, RTMK Made for It, Switch Core e o próprio Zabbix Server, eu vou deixar aqui. E, vou pegar esses dois caras. Esses dois caras, eu até posso deixar do jeito que está, né? Que é o próprio servidor dos Zabbix que está monitorando isso, mas eu sempre recomendo a utilização de um Zabbix Proxy. Por quê? Porque você tira a carga do seu servidor principal, que está processando essa página web, está processando o banco de dados, está fazendo a coleta, está fazendo o processamento, e você cria um servidor dedicado apenas para fazer a coleta. Então, esses dois caras aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos fazer um antes. Olha o cenário que está antes aqui no nosso Zabbix Server principal. Então, a gente está aqui, ó, com aqueles 4 segundos de novo. Altíssimo, 1.800 valores. Está com Kiwi. Nosso Zabbix está... nossa utilização de Puller está alta, nosso servidor está com Kiwi. E o que a gente vai fazer? Vamos começar a distribuir corretamente esses caras, tá bom? Como que a gente faz isso? Vou fazer uma atualização em massa. Eu vou fazer um monitoramento por proxy. Se não me engano, é o Zabbix Proxy 3, o cara responsável por monitorar esses caras aqui. Ah, olha que interessante. Não tá tão interessante. Mas, então, a AWS, mesma coisa, tá? A AWS, ó, que estava lá nos Estados Unidos, ela já estava sendo monitorada, tá? Ela não estava com tantos itens, estava só com 64, só que mesmo assim, ó, nem apareceu a nossa queue. Por mais que a nossa queue estava gigantesca, né? Mas não vi nada de AWS lá. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar agora, ó, o nosso mesmo monitoramento de 10 mil itens lá na AWS. Então, deixa eu ir ativando os caras, aí enquanto vai atualizando o cache, eu já dou uma explicada. Então, esse host aqui de Curitiba, vamos mover ele também, ele tem que estar no Zabbix Proxy 2. Monitoramento por proxy, Zabbix Proxy 2. Então, movimentei. Eu vou tirar essa carga aqui, bem que ele está como localhost, vou deixar desabilitado. Vou deixar habilitado, vai? Deixar habilitado. Ok, então, o que eu fiz aqui? Eu meio que comecei a abrir filiais, tá? Comecei a abrir filiais, que é basicamente o quê? Ó, a empresa Zabbix Server de Apucarana, ela não vai, os poolers da empresa Zabbix Server de Apucarana, né, aqui do Paraná, ela não vai monitorar a minha AWS, que ela está lá nos Estados Unidos. Eu não vou ter comunicação com essa AWS. Quem vai atrás do host AWS vai ser a empresa Zabbix Server, que está lá nos Estados Unidos, com os poolers que estão lá. Mas como que eu recebo essa informação? Agora, a comunicação vai ser de filial para filial. Então, a empresa Zabbix Server de Apucarana vai se comunicar com a empresa Zabbix Server dos Estados Unidos e eles só vão trocar informações. Então, tipo, quantas informações você coletou aí? Coletei esse tanto. Ele joga de monte para nós agora, tá? Então, a comunicação agora é entre empresas. Então, a gente não manda mais nossos poolers aqui do Brasil e lá para os Estados Unidos. E da mesma forma que a gente não manda os nossos poolers aqui de Apucarana, né, no norte do Paraná, lá para Curitiba. Então, a gente pode ver, ó, que eu ainda continuo monitorando, né, localmente. Eu não joguei para proxy, vou deixar local aqui só para a gente ter essa visualização, tá? Então, eu ainda continuo monitorando meus 10 mil itens, e aí agora já não estamos mais com aquele cenário de 4 segundos. Então, esse monitoramento local eu consigo fazer perfeitamente aqui, e a gente começou a jogar a carga para os outros servidores. Vamos dar uma olhadinha lá na AWS. Acho que eu estou aberto ela aqui em algum lugar. Acho que deve ser esse cara aqui.
Cadê meu watch? Beleza. Então, olha que interessante. Uma empresa lá dos Estados Unidos está fazendo monitoramento dos equipamentos. Lembra que demora até 5 segundos? Aqui está um pouco diferente, né? Porque o proxy e o servidor do AWS que eu estou monitorando, eles estão em instâncias diferentes, estão em servidores diferentes. Então, agora, ainda assim, né, tem um delay. Então, ó, o delay, mesmo eles estando na mesma cidade, ó, dá uma variadinha. Então, eu acabei de ver, 3 segundos, 2 segundos, mas eu ainda continuo conseguindo monitorar as informações daquele meu host lá dos Estados Unidos, aqueles mesmos 10 mil itens, em menos de 5 segundos. Tá? Eu ainda continuo monitorando. E o que vai acontecer? Agora, que nem eu comentei, a comunicação vai ser entre filiais. Então, eu vou coletar esse montante de informação aqui, e aí, quando eu for me comunicar lá com o Zapier Server de Apucarana, eu só mando as informações que eu já coletei e mando em pacote. Mando de pacotão lá para eles. Ó, pega essas informações e pegue essas informações. E este mesmo cenário, esse aqui é o meu webinar. Deixa eu me localizar aqui entre os servidores. Tem um proxyzinho aqui, deixa eu ver esse proxy. Deixa eu ver se ele está em uso. Esse proxy ele não está em uso. Não lembro o IP de Curitiba. Será que é esse aqui? Isso aqui a tela está pequenininha. Ah, tá aqui, ó. Ó o Curitiba. Lembra que Curitiba, quando estava sendo monitorado internamente, ele estava demorando muito tempo? Olha como está agora. Né? Com um host que está lá, com a empresa lá que serve que também está lá em Curitiba. Olha como ficou agora. Aquela informação que estava demorando, estava estourando o tempo, né? Ele estava excedendo o tempo de 5 segundos. Agora eu estou conseguindo coletar elas em menos de 1 segundinho. Por quê? Porque eu levei a empresa lá para Curitiba e agora está do ladinho do host pegando informação. Tá? Eu esqueci de mostrar. Tá, os pullers ainda estão em 55%. Deixa eu ver como estão os dados recentes. Então, ó como ficou a Kiwi agora. Está com um valor na Kiwi. Vou ver certinho o que é. Mas antes a gente tinha visto, né, que estava com 2 mil valores na Kiwi. Agora a gente está somente com 1. O puller, por mais que a trigger está habilitada lá, com 100% de utilização, os pullers da empresa Zabbix Server de Apucarana estão com essa utilizaçãozinha aqui, ó, 38%. Antes, só de habilitar Curitiba, estava altíssimo. Agora, ó, que a gente abriu filiais novas, né, a gente tirou a carga. Vamos ver aqui. Então, ó, esse file local aqui é o meu monitoramento lá de Curitiba, tá? Essa informaçãozinha que eu estou monitorando, se eu não me engano, eu coloquei... é 5 segundos, né? Então, a última checagem. Então, ela tem até 5 segundos para me responder. Ela está excedendo um pouquinho ali, 7 segundos que nem a gente viu, ó, mas eu estou conseguindo ter a informação que eu quero um pouco ali dentro do tempo esperado, né? Então, tá batendo 7 segundos. Aí que entra os tunnels possíveis que podem ser feitos, tá? Mas, ó, tá bem melhor. É que eu não mostrei como estava quando local, né? Mas quando local estava enfileirando, então estava enfileirando 5, 10 segundos. Ó a nossa AWS. Então, AWS, lá dos Estados Unidos, ó, tá mesma coisa, tá? Essa informação que eu estou monitorando aqui, ela tem que atualizar a cada 5 segundos. Está excedendo um pouquinho mais. Só que isso aqui pode ser minha comunicação com o proxy também, né? Eu já mostro onde mostro a comunicação com o proxy. Então, é real, vou mostrar agora. Então, aqui estão meus proxies, tá? Então, se eu quero informação a cada 5 segundos, a atualização dos meus proxies tem que ser em até 5 segundos. Então, tá excedendo um pouquinho, tá? Estou com valores bem baixos aqui também para dar uma forçada no nosso cenário, não sendo um cenário pequeno. Mas aqui, a gente já resolveu aqueles problemas de não tenho mais sobrecarga nos meus pullers e eu estou conseguindo ter a informação que eu quero, no tempo que eu quero, tá bom? Ok, vamos para a parte final aqui do webinar, que é mostrar um pouquinho mais a fundo esse cenário, tá? Então, o que eu vou fazer? Que ainda ficou perguntas abertas lá na auditoria. Então, vou desativar todos os meus hosts. Esperar meu PHP entender isso. Entendeu? Ah, não queria matar todos, não. Queria deixar esse aqui habilitado. Ah, esse aqui já estava desativado. O que eu vou fazer?
Vamos descer um pouquinho mais o nível, tá? Então, estou com o meu monitoramento do meu MikroTik monitorando apenas um item. Eu vou deixar sem proxy. E também, eu vou deixar só esse cenário por enquanto. Deixa eu ver se já atualizou. Webinar, onde estás? Aqui. Tá. Tem até 1 minuto lá para o cache entender a configuração que eu fiz do front, e sincar para o banco e mandar para a aplicação dos Zabbix, né? Vamos esperar esse 1 minutinho. Então, lá, já descemos. Deixa eu ver o tempo que eu coloquei para atualização desse um item. Ele está a cada 5 segundos também. Ó, já começou a aparecer. Tá, então, seguindo nos slides, tá? Tinha a perguntinha, né? Como identificar qual item está atrasando o puller? E tem duas formas de fazer, né? Que é no menu de administração Kiwi, e também tem uma forma que é um pouquinho mais baixo nível. Eu comecei pelo agent aqui, vamos pular para o SMRP rapidão, que é o quê? Ativando o modo debug dos Zabbix. Então, vou ativar o modo debug dos Zabbix para a gente ver exatamente quais são todos os passo a passos, tá? Que o Zabbix está fazendo. E para habilitar o modo debug, a gente vai usar o comando Zabbix server. Opa, não era para limar o help, não. Vai usar a flag R maiúscula, que é o runtime control, e vai habilitar aqui, ó, log level increase igual a puller. Então, eu quero aumentar os meus logs dos pullers. Então, aumentei. Então, agora, aqui no nosso log do Zabbix Server, a gente vai ver exatamente, né, tudo que o puller está acontecendo. Vai começar a chover um monte de informação aqui. E o que eu quero pegar? Eu quero pegar exatamente qual foi o puller que fez a coleta da informação. Então, aqui, ó, peguei um valor em tanto tempo. Tá, vamos entender. Vai ser esse cara aqui. Deixa eu só deixar ele filtrado já. Aí eu já explico a estrutura aqui da situação, tá? Então, deixa eu pegar os últimos mil valores. Dar um grepzão. Deixa eu ajeitar no teclado aqui, beleza. Não, foi o puller de cima que pegou. Deixa eu achar de novo esse got um valores. Tá, puller 4. Deixa eu ver se foi o puller 4 mesmo. Ele foi o puller 4. Foi o puller 4. Deixa eu ver. Get value, successful, active item, interface, active process, write, get values, não. Tá, vamos deixar esse aqui na tela. Então, aqui no slide, eu vou ter exatamente o que é aquele modo debug, né? Como é que é a estrutura do modo debug. Então, o modo debug, quando você habilita o modo debug, o log de saída ele vai ter a seguinte estrutura. O PID do processo, então, o PID do processo vai ser o PID do puller. Então, a gente tem 5 pullers, vai ter 5 PIDs possíveis. Então, se o puller 1 é esse 14926, este é o cara que fez a coleta do meu item, tá? A gente vai ter o timestamp, né? Então, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milésimos. E, né, que vai identificar o início ou o fim de uma função que foi executada. E o nome da função que está sendo executada, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho... Vamos começar pelo agent, tá? Só para a gente entender a estrutura. É um pouco mais baixo nível isso aqui, mas vai ficar bem entendível. Então, aqui a gente tem a saída de um debug de um item do tipo agent, tá? Então, novamente, temos o PID, tá? O timestamp e quais foram todas as funções executadas até eu fazer a coleta do meu item. Então, vamos lá. Então, eu tenho... Bem, vamos passar um pouquinho rápido, vamos para o que interessa. Então, o que eu vou ter nessa informação? Lembra que eu falei que o puller recebe uma requisição? Então, esse receber requisição, ele vai começar aqui, ó, nesse dc config get puller item. Nesse dc config get puller item, nesse valor específico, esse número 1, é a quantidade de itens que essa requisição que o puller recebeu vai processar. A partir do momento que ele sabe a quantidade de itens que ele vai processar, ele vai identificar qual que é a key, qual que é a chave, qual que é a porta de comunicação, qual que é o host, qual que é o IP que eu vou monitorar e qual a informação que eu vou monitorar. E a partir do momento que eu tenho todas essas informações, eu vou atrás do meu item. Então, eu pego o IP, abro a minha conexão, pego o valor
E a partir do momento que eu pego o valor, eu fecho essa requisição e dou um print de quantos valores que eu peguei e em quantos segundos eu peguei, tá? Nos próximos slides, eu vou mandar esse material depois para vocês, tá? Então, nos próximos slides aqui, a gente tem exatamente quais são as funções, né? Uma descriçãozinha de cada uma delas. E tanto para o puller do Agent quanto para o puller do SNMP é a mesma estrutura, tá? Então, o que tem de diferente aqui no puller do SNMP? Por que ele ficou mais grandão? Porque aqui vai entrar algumas funções específicas de SNMP, tá? E também aqui a gente tem coletas externas, né? Antes era somente na 127.0.0.1, local roxo, próprio equipamento, agora aqui eu abro uma conexão externa. Então, no meu debugzão do puller, eu vou ter a mesma coisa, ó, dc config get puller item. Quantos itens eu vou monitorar nessa requisição que eu acabei de abrir? Então, eu vou monitorar uma informaçãozinha apenas. Então, tá lá, qual que é a key, qual que é o host, qual que é o tipo de comunicação, qual que é a porta que eu vou utilizar. Então, aqui, ó, ele abre a comunicação. Opa, não pode selecionar. Então, ali ele abre a conexão, vai até o equipamento, pega a informação, processa a informação, já deixa pronto para o pré-processamento fazer o trabalho depois e retorna que deu tudo ok, tá bom? Esse modo debug precisa de um conhecimento a mais para mexer, tá? Porque ele não está muito bonito. Para mexer nele, você tem que ter umas habilidades ali de shell script, para você fazer os filtros aqui bonitinho. Mas depois que você entende a estrutura dele e as funções que ele utiliza, você começa a ler melhor. E o que é interessante do puller SNMP? Que eu estou dando um exemplo com um item apenas, mas digamos que esse cara aqui, ele teria que coletar 5 informações e uma das conexões está naquele cenário que é externo, tá? Então, aqui no puller, você conseguiria ver que ele conseguiu coletar as 4 informações bonitinhas e quando ele foi para a quinta, ou deu timeout ou o equipamento não respondeu. Então, aqui, nesse modo debug, você consegue ver isso mais bonitinho. Talvez você não consegue ter essa visualização mais detalhada lá no modo do Zabbix QE, tá? Na QE do Zabbix lá no front-end. Vou falar bonitinho também quais são as funções que são utilizadas no SNMP, né? Quais são as funções novas que apareceu. E basicamente essa é a forma de você fazer a visualização dos dados quando você quer baixar um pouquinho mais o nível, tá bom? E aí vamos responder uma pequena requisição que é o quê? Lembra lá atrás, quando eu mandei a primeira requisição que eu perguntei, pô, por que quando eu tenho requisição Robson e tenho requisição Robson, por que eu tenho que ir no Robson, pegar a informação, voltar para o meu servidor? E lá no Robson de novo, pegar a informação, voltar para o meu servidor? Por que eu não faço isso tudo em uma ida apenas? Em uma ida lá no meu roxo, eu pego todas as informações. Isso para SNMP, tá, galera? Por conta desta configuraçãozinha aqui, bulk request, tá? Então, fica uma recomendação, tá? Monitoramentos do tipo SNMP, sempre que possível, utilize bulk request, porque senão vocês vão ter um cenário parecido com esse aqui. Então, se você tem 1000 itens para ser monitorados via SNMP, sem bulk request, vocês vão abrir 1000 conexões SNMP para fazer a coleta, tá bom? Agora, com o bulk, ele vai abrir apenas algumas conexões. Então, em vez de 1000, ele vai abrir tipo 5. É aleatório também a quantidade que eles abrem, tá? E essa opçãozinha de bulk request é bem tranquilinha, tá? Ela já vem ativa por padrão, que é este campo aqui, ó. Usar requisição em lote, ou em inglês, bulk request, tá? Então, sempre que possível, utilizem essa configuraçãozinha. Porém, tem um pequeno detalhe que alguns equipamentos têm o timeout deles. Então, se vir, tipo, exemplo, o Huawei. Os equipamentos Huawei, sempre que recebem uma configuração do tipo bulk request, eles têm o timeout deles. O puller não tem 5 segundos para fazer a coleta. Os Huaweis, eu não lembro por padrão, nessa doczinha aqui vai estar explicando bonitinha, tá? Mas vamos supor que o Huawei tem até 3 segundos. Então, se quando o Zabbix chegar, ele não conseguir pegar todas as informações em 3 segundos, é o Huawei que vai dropar ela, tá? Então, é só um exemplo, tá? Que existe alguns equipamentos que existem timeouts nativo neles. Só que, obviamente, tem como você aumentar, tá? Então, daí você aumente para o seu cenário. E nessa documentaçãozinha aqui da Huawei, vai ter um exemplo ali de qual comando que você tem que utilizar para você controlar. Olha lá, no Huawei é 2 segundos, baixíssimo.
E aí você vai ter aqui como controlar, né, quanto tempo que você quer deixar bonitinho lá para o seu equipamento. E aí, eu só falei dele, né? Mas o Zabbix Proxy é muito interessante para cenários de Zabbix grande ou cenários que comecem a fazer monitoramento de equipamentos externos, tá? Que é o Zabbix Proxy, que no nosso exemplo lá foi como se a gente abrisse novas filiais, tá? Então, a utilização do Zabbix Proxy é muito boa, porque em vez de a gente utilizar nossos poolers regionais para fazer consultas pelo mundo, a gente meio que vai abrindo novas filiais pelo mundo e vai utilizar os poolers que estão por lá, tá bom? Bem, eu dei uma aceleradinha que o tempo já está estourando, tá? Mas vamos para as dúvidas. Dúvidas, dúvidas e dúvidas. Vamos ver como é que está a situaçãozinha aqui. Tá, tem um campo específico para dúvida, tá, pessoal? Mandem lá. Tá, tem bastante gente perguntando aqui se o webinar vai ficar disponível. Sim, ó, a própria Zabbix, ela deixa disponível no site lá os webinars dela para vocês assistir posteriormente, e muito provavelmente por lá que vocês vão pegar esse slide que foi disponibilizado, tá bom? Pessoal, se possível, mande as perguntas no campo de perguntas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Eu não sei se eu consigo liberar o áudio para vocês, tá? Deixa eu ver como é que faz, que eu vi que alguém levantou a mão. Tá, vamos pegar informações se tiver... aqui, ó. Lucas Perpétuo, ele perguntou o quê? Existem os parâmetros do Puller Meshable, como pode impactar esses ajustes? O que é o Puller Meshable, tá? Existe o Puller normalzinho e o Meshable Puller. Eu falei que o foco ia ser somente em Puller, mas vamos responder isso aqui rapidamente. Lembra que a regra da requisição é que ela seja respondida em até 5 segundos? O que acontece? A partir do momento que eu não consigo entregar essa informação em 5 segundos, este item específico que demorou, mas que atrasou o meu puller, ele recebe como se fosse uma tag. Ó, não consigo alcançar esse cara, ele está indisponível, estou recebendo timeout e tudo mais. Aí, este item específico, se eu não estou enganado, depois de 3 coletas, ele é processado pelo Unreachable Puller. Então, pensa como se fosse um limbo, tá? E esse item só vai sair desse limbo depois que ele começar a me responder novamente, tá bom? Eu creio que é isso, tá? Agora eu estou um pouquinho enganado se eu mando o item ou se eu mando o host inteiro, tá bom? Mas é basicamente isso, tá? Um Reachable Puller é onde vai estar meus itens barra hosts que não estão performáticos, não estão respondendo num tempo hábil. Eu mando eles para lá para mim não impactar a performance da minha coleta dos meus demais itens, tá bom? Então, o Reachable Puller vai ajudar. Então, ele vai ajudar a deixar mais performático meus pullers. Só que, por outro lado, é um pouco ruim, né? Porque vai ter alguns itens que eu não vou estar conseguindo monitorar, porque eles vão estar lá no Reachable Puller por um tempo até eles responder, e no período que ele estiver no Reachable Puller, eu não consigo coletar informações dele, tá bom? Leonardo Soutier, qual o cálculo ideal de puller com itens e por que mesmo com quantidade muito alta de pullers atrapalha? Então, vamos lá. Como que eu posso fazer o cálculo de quantos pullers eu preciso no meu cenário? Primeiro, você tem que ter uma noção do seu cenário, e por isso que eu usei essa analogia, tá? Pensa que seu cenário é empresa, que está numa cidade, e aí os hosts que você tem espalhado são nos equipamentos que você quer pegar lá em Curitiba, lá nos Estados Unidos e assim por diante. Então, como que eu consigo saber quantos pullers eu preciso? Primeiro, qual que é o menor intervalo de item que você tem no seu cenário? Será que você é que nem eu aqui, que precisa de informação a cada 5 segundos? Tá? E é isso. Você tem que saber qual que é o menor dado que você quer coletar e você tem que olhar ali no CLI. Você precisa olhar no CLI na questão do tipo, meus pullers atuais, com os hosts atuais que eu estou monitorando, quanto tempo eles estão demorando para coletar informação. Um detalhe muito importante, tá? Existe a possibilidade de tipo, seus pullers estar em 100% por conta de um host, por conta de um item. Tipo, você tem o seu cenário todo local, e aí você vê que sua utilização de puller está 100%.
Aí você meio que bate a cabeça e fala, putz, a utilização está 100% depois que eu adicionei tal equipamento. Aí você vai ver, e aquele equipamento está com o processamento lá em cima. Ele não consegue responder seus pullers em tempo hábil. Ele fica segurando seus pullers. Então, talvez você pode... Tem que mudar um pouco esse pensamento. Você não precisa focar muito em quantos pullers eu tenho que ter. Será que eu tenho que ter 1000 puller? E você tem que começar a focar no quê? Em quais hosts eu estou monitorando e se é eles que estão impactando no meu cenário ou não. Será que é o host que não está demorando para me responder? Será que o host não está me demorando para responder porque eu tenho algum link gargalado no meio do caminho? Ou estou com perda de pacote aqui em algum canto? Ou será que o host está demorando para me responder porque aquela informação que eu quero coletar demora muito para ser coletada? Exemplo, vamos dizer que eu tenho 10 itens em um host. Os 9 eu consigo coletar em 1 segundo. Agora, o último demora 30 segundos para coletar. E aí, a hora que vir a requisição, vamos supor que na requisição veio esses 10 itens, eu só vou entregar os outros 9 itens quando eu demorar de processar esse 30. Então, nesses cenários, o que é interessante você pensar? Outras formas de monitorar. E que outras formas de monitorar você pode usar? Exemplo, o Zabbix Trap. Então, em vez de os Zabbix, né, o puller, ir até o equipamento pegar a informação, você fala, ei, equipamento, você está demorando muito para me dar essa informação. Faz assim, quando você tiver ela, você me envia. E aí você não afeta seus pullers. Então, dá para pensar nisso aí, tá? Mudar a forma que você monitora o seu cenário. Mas, primeiro de tudo, você tem que identificar quem está impactando o seu cenário. Agora, a segunda questão, quantidade de puller muito alta atrapalha? Bem, atrapalha ou não atrapalha? Você pode instanciar 1000 pullers de uma vez? Você pode instanciar 1000 pullers de uma vez, desde que você faça um tuning no seu cenário. Tuning de quantidade de Open Files, acho que entra no Open Files que o processo dos Zabbix pode abrir, tá? E, obviamente, são instâncias, isso vai aumentar o seu processamento, tá? Eu acho que é só essas duas questões, fazer tuning no sistema e vai aumentar seu processamento. Isso é o que vai impactar. Só que aquele negócio, você aumentar a quantidade de funcionários, não quer dizer que você vai conseguir coletar as informações que estão lá nos Estados Unidos mais rapidamente. Não é porque você tem mais funcionários que você deixou eles no flash, tá? Então, é sempre bom você analisar o seu cenário. Vamos ver. Fabrício Conceição. No caso de só existir uma cidade /host nos Zabbix e ainda assim estiver sobrecarregado no puller. Fabrício, nesse caso, você vai ter que descobrir quem que está te atrasando. Quem que está te atrasando? Vou te dar duas questões. Um exemplo é esse que eu dei, né? Pode ser algum host específico que está demorando muito para te responder, que pode ser por conta do host, pode ser por conta do seu link, pode ser porque a comunicação entre vocês está muito gargalada, ou pode ser os seus Zabbix. Lembra que eu comentei que eu sempre recomendo a utilização de Zabbix Proxy? Para você tirar, para você não deixar tudo englobado? Porque, tipo, na minha instalação aqui, eu fiz a famosa instalação tudo em um. Então, eu tenho a visualização web, o meu banco, o meu Zabbix Server, o cara que faz o pré-processamento, eu tenho tudo em um cenário só. Então, o que acontece? Se eu tenho uma carga muito grande já por conta do banco, por conta do front-end, por conta de tudo mais, isso vai afetar meus pullers também. Então, o que você pode fazer nesse cenário? O que eu recomendo se você já não tiver? Instala um Zabbix Proxy no servidor separado, onde esse Zabbix Proxy vai ser o cara responsável por fazer a comunicação, a coleta dos seus hosts, e somente isso, tá? Tira a carga do seu Zabbix Server. E se ainda assim tiver uma sobrecarga de puller, você vai ter que analisar. Vai ter que olhar a QE, vai ter que ativar o modo debug lá do Zabbix para você identificar qual host /item que está demorando muito para os seus Zabbix coletar. E aí você vai ver, será que eu tenho que mudar também, que eu comentei ali em cima? Será que eu tenho que ir para um trap? Em vez do Zabbix que coletar informação do equipamento, me manda informação? Pode ser isso, tá? Como aumentar o puller e a quantidade? Isso aqui é bem tranquilinho, tá? Então, isso aqui é a mesma variável em todos, tá? Então, aqui estou no meu Zabbix principal, a gente vai lá no nosso arquivo de configuração, Zabbix, está lá no caso, instalação do tipo Debian, né? /etc, Zabbix, zabbixer.conf, e aqui a gente vai ter a variável puller. Opa, puller. E aqui está, na real, start puller, né? Start puller. Então, por padrão, tá aqui uma informaçãozinha, né? Como é que ela funciona, qual que é o range dela, né? E por padrão, ela tem 5. Então, estou com 5 pullers, quero aumentar
Eu não vou colocar 1000, porque eu não fiz o tuning do sistema, tá? Vou colocar 500. Então, você faz isso. Então, você vai lá, descomenta essa variável, coloca o valor, salva e sai do arquivo, e vamos fazer um antes e depois aqui, ó. Então, estou com 5 pullers, aí é só você dar um restart, né, no serviço do seu Zabbix Server, e aí ele já vai reler o arquivo de configuração, vai ver que... Ressortei 2 vezes sem querer. Ele vai ver que você fez a nova configuração, ó, e aí ele já vai... Vamos dar só um PSLX sem o AT. Então, aqui, ó. Ele já vai ter um pouco de history puller junto aqui também, né? Porque contém a palavra puller no nome, mas, ó, ele já instanciou para mim os 500 pullers, tá bom? Então, é assim que você faz para você aumentar a quantidade, se for necessário. Deixa eu achar aqui a pergunta e resposta. Tá. Então, isso foi a pergunta do Diogo dos Siqueiras. Então, Leonardo Soucher, qual a diferença entre os tipos de puller? Tipo o history puller. Bem, novamente, comentei que ia dar uma ênfase ali somente no puller, tá? Que é uma grandiosidade, os Zabbix. Eu não lembro se tem history puller, cara. Tem? Eu lembro que tem history syncer. Tá bom. O history syncer, eu sei que é o cara responsável por pegar a informação depois de já processada do Zabbix e jogar para o banco. Só que o history puller eu não estou lembrado de cabeça agora, tá? Vou ficar te devendo essa informaçãozinha. Mas é bem tranquilo, na wiki do Zabbix você consegue ver essa informação. Ou, se você quiser saber exatamente o que esse cara faz, o que você pode fazer? Ativa o modo debug dele. Zabbix. Vamos pegar o menos R maiúsculo. Aí, log level increase. Só deixa eu deixar minha tela bonitinha aqui, porque joguei tudo na frente. Então, ó, history puller. Vou colocar aspas duplas, porque tem espaço. Ó, o comando foi enviado corretamente. Então, zabbixserver.log. Então, deixa eu limpar minha tela aqui, porque ficou o chat tudo em cima. Aí. Beleza. History pullers. Então, também é a mesma estrutura mesmo do Zabbix Server, ele também tem a quantidade de itens que vai pegar, só que eu acho que ele coleta uma informação específica só de valores, né? É que também meu Zabbix está somente com o item sendo monitorado. Eu vou deixar rodando aqui, tá? Depois eu volto na sua pergunta. Só vou habilitar uns monitoramentos aqui também, tá? Deixar o Zabbix Server rodando. E aqueles 10 mil itenzinhos rodando também, só para a gente ter uma carga legal aqui. Tá, próxima pergunta, daqui a pouco eu volto para a sua, tá, Leonardo? Então, Adriano Dias, Zabbix Proxy, como devemos sempre monitorar o agent por ele ou pelo core e CoinPre? Zabbix Proxy, devemos sempre monitorar o agent por ele ou pelo core? Tá, e qual o impacto que temos na fila caso esteja monitorado pelo local errado? Desculpa, Adriano, não entendi muito bem essa pergunta, mas vou tentar partir de onde eu entendi, tá bom? Então, vamos lá. O Zabbix Proxy, eu não fiz isso no meu cenário, tá? Mas é interessante, no seu Zabbix Proxy, você ter um agent nele também, e esse agent ser monitorado pelo seu Zabbix Server principal, tá? Para a gente ter uma noção da saúde do proxy, né? Porque no meu cenário ali, eu não sei como está a utilização de puller do meu proxy. Então, é interessante a gente ter o monitoramento do proxy também no nosso Zabbix Server principal, no nosso servidor principal, tá bom? Tá, agora entendi. Se eu faço o monitoramento do agent utilizando ele mesmo, é uma boa pergunta, porque se eu utilizar ele mesmo e dar algum BO no proxy, eu vou perder a comunicação, né? Então, acho que fica não depende, não depende. Eu comentaria para fazer o monitoramento direto pelo server sem utilizar o proxy no caminho, tá? Porque se der um problema no proxy, aí você vai perder o seu monitoramento do agent também, tá? Ou se tiver um gargalo, você vai perder o monitoramento do agent também. Então, eu, a princípio, recomendo você fazer o monitoramento do agent do proxy direto pelo seu servidor principal, que no caso, nosso caso, que estava lá no Paraná. E qual impacto temos na fila caso ele seja monitorado pelo local errado? Se você estiver monitorando um equipamento, tipo, digamos que eu quero monitorar meu equipamento lá de Curitiba pelo meu proxy que eu tinha lá na AWS dos Estados Unidos, qual que vai ser o impacto? Latência. Vai ser o mesmo impacto de estiver monitorando os
meus equipamentos de Curitiba por Apucarana, vai ter uma latência muito alta. Então, é sempre bom os itens que estiver sendo monitorados pelo proxy estiver o mais próximo possível dele, senão você vai sofrer de latência. Tá, deixa eu só ver como é que eu movo. Ó, começamos a pegar algumas informações aqui. Começamos? Não? Ó, peguei um valor aqui. Vamos ver o que é. Voltar à pergunta do amigo anterior. Puller Type 5, Next Check. Eu acho que não foi esse cara aqui, não. Quem tinha got um valor? Tá, esse aqui é log padrão dos Ambex. Got um valor novamente. Deixa eu não perder muito tempo nisso aqui. Mas eu quero entender. Ah! Process Alert Sync Bus. Ele fez um monitoramento do Alint aqui, né? Ó. Então, History Puller, ele... Substituição da macro. Só que ele não abriu nada, né? Eu vou dar uma olhadinha depois, que tipo, ele até pegou uma chave aqui do Zabbix Agent, né, lá do meu Zabbix Server, mas não abriu nenhuma conexão como se fosse o Puller. Então, desconheço exatamente o que ele faz, tá? Tem que dar uma estudadinha melhor nesse cara aqui. Mas só um pouquinho de atenção dá para descobrir. Gente, usem o modo debug. Claro, não ative o modo debug em modo de produção, porque pode matar seus Zabbix, tá? Mas ele é excelente. Ele é horrível aqui no começo, tá? Mas depois que você pega um jeitinho nele, ele fica muito bom, tá? Vamos partir para a próxima aqui. Diogo Docequeiras, aumentar... Ah, tá. Aumentar os pullers, respondi. Josué Mendes, existe uma conta para a quantidade de pullers para um ambiente? Mesma coisa que eu respondi, cara, você pode instanciar 1000 pullers de uma vez, só que você tem que pensar no quê? Eu, contratando mais funcionários, vai resolver o meu problema de eu perder itens no meu monitoramento, de eu não conseguir entregar o item no tempo correto? Então, você pode jogar 1000 puller, só que você tem outros problemas que está relacionado ao puller, que é o quê? O tempo que eu demoro para pegar uma informação e se ele não está sendo perdido no lado do caminho, tá? Então, não adianta nada você aumentar a sua quantidade de funcionários se você vai ter que mandar ele para regiões extensas. Eles não vão conseguir, hipoteticamente, tá? Eles não vão conseguir entregar a informação em tempo hábil. Então, a pergunta que você tem que fazer é em quanto tempo que eu quero que essa informação seja entregue, tá? E não necessariamente quantos pullers eu preciso. Uma quantidade grande de etapas do pré-processamento de um dado coletado pode afetar na performance dos pullers ou uma coisa... Ah, tá. Como é que funciona, tá? O puller, ele coleta a informação. Ó. Ok, Open Session, Process, inicia o processamento do pacote recebido, Get Values, SMP Book Request, Pré-Process Items. Eu coloquei como inicia o pré-processamento do valor, tá? Mas o que acontece? Quando eu faço a coleta de um item, depois que eu coletei o item, ele tem um campo pré-processamento, correto? Só que o puller, ele não faz o pré-processamento, ele só carrega as informações que precisam ser pré-processadas, tá bom? Quem faz o pré-processamento é o pré-process. Então, como é que eu estou com uma tela? Então, é esses caras aqui. Então, a partir do momento que o puller foi lá, coletou a informação, ele vai mandar esse valor coletado para esses caras aqui, pré-process, com o que eles têm que fazer, tá? Então, se você tiver uma quantidade grande de pré-processamentos, isso não vai afetar nos pullers, e sim nesse pré-process. E aí, depois que passa pelo pré-process, que eu sinco no banco e você vê a informação na sua tela, tá? Então, tipo, se você tem uma grande quantidade de pré-processamento, talvez esse cara aqui que tá gargalando você, tá? O Gabriel Viela, e não o puller. Start Pingers, o Hugo Canali. Start Pingers, usa o tempo dos pullers também ou é um processo separado? Start Pingers, eles, que nem eu comentei, o puller que eu estou dando exemplo aqui é de monitoramento do tipo SNMP e Agent, tá? Quando a gente começa a falar de ICMP, é um outro cara que entra no caminho, que no caso é o nossos Pingers, que é esse cara que você comentou aí, tá? Então, no caso, nativamente, ele vem só com um. Então, não tem relação, tá? Monitoramento do tipo ICMP, ele obrigatoriamente, eles são processados pelos ICMP Pingers, que no arquivo de configuração são esses Start Pingers, tá? Então, se você tem 1000 itens do tipo SNMP,
eles não competem com os pullers, tá bom? São coisas separadas. Fabrício Conceição, no cenário atual, tá, no cenário atual é uma server para as ABICs, server front-end, e outro server somente para o banco de dados. Tá, caso ainda, como é que está subindo muita informação, caso ainda tenha sobrecarregado, seria interessante então identificar quem está atrasado a coleta, talvez utilizar os ABICs proxy. Tá, pelo que eu entendi, então você tem um servidor para os ABICs e seu único cara separado é o banco, né? Então, eu gosto da ideia de você isolar ele no proxy, tá? Porque você isolando ele no proxy, você consegue ver se o problema está na coleta mesmo. Porque talvez, pode ser que nem eu já perdi o nome, que nem a pessoa respondeu ali atrás. Putz, eu estou com uma alta quantidade de pré-processamento. Será que é isso que está travando? Tá, então talvez não seja o puller. Então o que eu recomendo para você? Configura os ABICs proxy no servidor separado, joga os caras lá e começa a fazer o monitoramento tanto pelo MongoDebug quanto pela administração Kiwi para ver se não é ele que está chumbando. Porque, normalmente, pode ser seu ABIC server, está com um load average muito alto, processamento lá em cima, ou pode ser seu banco não vai ser porque seu banco está isolado, tá? Mas pode ser seu servidor por falta de memória, processamento, pode ser o disco está muito lento. Então, isole, dá uma isolada, dá uma olhada. Putz, isolei aqui, vi que era os ABICs proxy que estava para processar. Tenta identificar qual host / item que está te atrasando, tá bom, Fabrício? Então, tem que começar isolando, cara. Ou se não, você ativa o modo debug, você tem que ativar o modo produção. É perigoso, é perigoso. O que você pode fazer? Ativa o proxy e vai jogando de pouquinho os hosts. E esses hosts que você vai jogando de pouquinho, vai acompanhando. Como está a utilização do puller? Como que eu tenho que pegar a informação a cada 1 minuto? Está vindo a cada 1 minuto? Dá uma olhada, mas isole, tá? Dá uma isolada e vê como é que fica. Adriano Dias. Os ABICs proxy agent, devemos monitorar ele pelo core ou pelo... essa pergunta que eu já respondi. Na minha recomendação, eu acho que seria interessante você pegar e monitorar ele a partir do seu servidor principal, sem usar proxy no caminho, tá bom? Se bem que você vai usar um puller local para fazer um monitoramento, né? Então, acho que eu mudei minha ideia, faz proxy. Eu estou um pouco confuso essa pergunta ainda, tá? Pergunta por motivos de preocupar com a fila sem isso ter impacto. Verdade, verdade. Usa proxy, porque, se eu faço monitoramento local aqui da minha filial de Apucarana, para fazer o monitoramento do meu proxy utilizando os ABICs agent, é uma requisiçãozinha. Então, enquanto eu estou fazendo o monitoramento local, se chegar a requisição de fazer o monitoramento do meu proxy, esse monitoramento do proxy vai atrasar as minhas requisições locais. Então, use proxy. Use proxy. Já me contradizia, achei a resposta. Use proxy para não comprometer o seu monitoramento local, tá bom? Sandro Dias, qual é a diferença de performance entre uns ABICs em Docker e outro feito em um servidor convencional? Cara, são mínimas. A questão do Docker é mais sobre a implementação, tá? E cuidado, é interessante que você tenha um conhecimento mínimo de Docker para começar a utilizar Docker, tá? Docker é muito bom, instalação muito rápida, só que, não sei, eu gosto da ideia de usar o convencional, tá? Não estou muito apto a responder essa pergunta do Docker, não. Mas o ponto de atenção do Docker é com o seu banco, tá? Cuidado com o tipo de armazenamento que você vai usar, senão vai morrer teu Docker, vai voltar e você vai perder tudo. Só que, veja, é uma camada a mais de virtualização, né? É uma camada a mais de virtualização. A performance não vai ser algo tipo, muito gritante ali que você vai ter. Então, eu acho que, a princípio, eu usaria convencional. Não vejo muitas ideias interessantes para partir para Docker, não, tá? Guiulio Romero. Tenho uma monitoria de instâncias DB2, só que vários itens não estão coletando dentro do tempo configurado. Isso pode ser devido a algum gargalo nos pullers, porque sempre que faço o execute now, o valor vem na hora, mas no gráfico ele está cheio de buracos. Será, buraco pode ser, buraco entra naquela questão do quê? Tem a minha requisição, tem até 5 segundos para fazer a coleta dela, não consegui coletar, entra esse tal de buraco, tá? Se for monitoramento do tipo SNMP, pode ser questão do bulk request, né? Que eu estou mandando 10 requisições, tive um problema ali, buraco também. Então, sim,
pode ser a questão do puller ou pode ser o seu próprio monitoramento. Digamos que você não mexeu na variável padrão, você está com 5 segundos de espera lá, tá? E aí o equipamento não está respondendo até 5 segundos. O que eu recomendo aqui, tá? Tenta ver a possibilidade de mudar o tipo de monitoramento que você está utilizando. Novamente, em vez de você fazer os ABICs, ir até o equipamento e retornar um valor, se de fato, né, o equipamento demora para fazer esse processamento em alguns momentos, tenta mudar isso para Trapper. Tipo, novamente, em vez dos ABICs e coletar informação, o equipamento fica mandando. E aí você não vai ter essa questão de, tipo, se o seu problema é só o buraco, se você usar o Trapper, vai ser aleatório. Eu posso mandar informação a cada 5 segundos, a cada 30, mas você não vai ter os buracos, tá? Mas voltando um pouquinho na sua pergunta, né? Pode ser devido a algum gargalo? Sim, se tiver gargalo na rede, na comunicação entre você e o host, pode sim estar impactando na sua coleta. Ou pode ser algum gargalo no puller. Pode ser gargalo no puller. Se você tem apenas 5 pullers e seus monitoramentos estão demorando mais do que 5 segundos, e esse cara ali está na fila, ele vai ser afetado também. Ele pode estar sendo dropado. Então tem que olhar isso aí, tá? Então, novamente, isolar esse cara, ver bonitinho quanto tempo que ele demora para retornar as informações, e aí você vê, putz, talvez você pode até pensar em aumentar. Eu falei que o tempo padrão é 5 segundos, tá? Mas nativamente no usado que você pode aumentar ele até 30 segundos, tá? Aí vai do seu cenário, tá? Aí vai do seu cenário. Mas é isso, tá, Juliano? Tem que fazer a análise. Josué Mendes, o proxy é um server que fica em outra máquina ao mesmo lado da máquina que quer monitorar e enviar os ABICs. Ah, tá. O que é os ABICs proxy? Entenda que os ABICs proxy é um módulo dos ABICs, tá? Os ABICs proxy é o cara responsável que faz o monitoramento. E só o monitoramento, tá? Monitoramento e apenas monitoramento. O que é interessante dos ABICs proxy? Que ele esteja sempre o mais próximo dos equipamentos que você quer monitorar, tá bom? Então, tipo, novamente, tem a filial aqui na cidade de Apucarana e tem uma filial lá em Curitiba. Eu preciso que os ABICs proxy para monitoramento de Curitiba esteja lá em Curitiba, tá bom? E os ABICs proxy, uma coisa da hora dos ABICs proxy, é que o requisito dele é mínimo, tá bom? É isso, pessoal. Excedemos o tempo, excedemos o tempo. Bem, vou fazer um convite aqui para vocês, tá? Vocês estão com algumas dúvidas aí, vocês querem entrar em contato comigo. Acho que dá para ler aqui, tá? Deixa eu descompartilhar minha tela rapidinho. Interromper compartilhamento. Calma aí que eu estou um pouquinho perdido. Beleza. Então, ó, quem ainda está com dúvida, quer que a gente dê uma análise no cenário, tá? Só entrar em contato, tá aqui nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Dá uma entradinha lá, entra em contato conosco. Se tem algum projeto para implementar algo do tipo, só chamar nós. Ou se tiver alguma dúvida também, pode mandar lá. Vou estar respondendo esses próximos 2 dias, vai? Próximo dia vou estar respondendo as perguntas que aparecer lá. Mandem lá e aí a gente segue por lá. Novamente, muito obrigado para todo mundo que participou, todo mundo que ficou. E é isso aí. Até mais.